Olá, pessoal. Professor Leonardo Dantas. Vamos estudar o decreto 1171 de 1994, o Código de Ética, tá bom? Vou ficar pequenininho aqui e vamos à luta. Aqui, ó, decreto 1171 de 1994. Bem, de que trata esse decreto? Que código de ética é esse? Decreto 1171 de 1994, aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, que é exatamente o que diz o artigo 1º. Fica aprovado o Código de Ética Profissional do. E aqui eu queria que você frisasse nessas informações do servidor público civil do Poder Executivo e Federal. Ou seja, isso aqui mostra para a gente, delimita para a gente a abrangência deste decreto. E qual é a abrangência deste decreto? Isso pode ser pegadinha da prova. É para servidor público, portanto, é um código de ética que não se aplica à iniciativa privada. Se é civil, significa que esse código de ética não se aplica aos militares. Militares no Brasil, Forças Armadas, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. Então, Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar. São os militares do Brasil. Esse código de ética não se aplica a eles, por mais que sejam servidores públicos. Mas são militares. Não se aplica aos militares. Quando a legislação diz do Poder Executivo, o que é que está implícito? Esse código de ética não se aplica aos servidores públicos do Poder Legislativo, não se aplica aos servidores públicos das Assembleias Legislativas dos Estados, das câmaras municipais, do Congresso Nacional, não. E também não se aplica aos servidores do Poder Judiciário, dos tribunais aí da Justiça, da vida. E federal. Ou seja, esse decreto não se aplica aos servidores públicos estaduais nem aos servidores públicos municipais, ok? Então, espero que esteja muito bem delimitada a abrangência desse código de ética que a gente vai acabar de estudar. Só para servidor público, só civil, ou seja, não militar, só do Poder Executivo e só da esfera federal, ok? Vamos seguindo aqui. Bem, na verdade, gente, o código de ética de fato é o anexo, tá? É o anexo. Isso aqui são 3 leizinhas aqui no começo, só para introduzir e tal, mas o código de ética mesmo é o anexo que a gente vai ver já já. Bem, artigo 2º. Os órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, implementarão em 60 dias as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética, inclusive mediante a constituição da respectiva comissão de ética. Então, eles dão 60 dias para implementar esse código. Obviamente que esse código é de 1994. Esses 60 dias já passou há muito tempo, né? Enfim, inclusive constituindo a comissão de ética, a gente vai ver na nossa última aula sobre esse código, sobre as comissões de ética. Tem que ter uma comissão de ética integrada por 3 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente. A constituição da comissão de ética será comunicada à Secretaria da Administração Federal, da Presidência da República, com a indicação dos respectivos membros, titulares e suplentes. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Seria muito bom que a lei terminasse aqui, né? Mas não, é como eu falei, ó, tem um anexo. O anexo começa tratando da tal das regras deontológicas, tá bom? Regras deontológicas. E é sobre essas regras deontológicas que a gente vai estudar agora nessa aula, tá bom? É o começo do decreto. É o começo do decreto. Deixa eu até ficar grande aqui
A gente dividiu o estudo desse decreto em 4 partes. Primeira parte, essa que a gente vai ver agora, as regras deontológicas. É uma parte que eu diria mais teórica do decreto. Segunda parte, os deveres dos servidores públicos. Terceira parte, as vedações, as proibições. E a quarta parte, para terminar, sobre a comissão de ética, tá? Sobre a apuração da falta ética. Enfim, tá bom? Então vamos aqui sobre essa tal dessas regras deontológicas. Estão vendo aí, ó? O anexo é que traz de fato o código de ética, tá bom? E começa com a tal das regras deontológicas. Como eu falei, aqui eles teorizam um pouco sobre a ética, tá? Então é uma parte meio teórica, não são com regras muito específicas, tá bom? Que vale muito a pena a nossa reflexão. Com essa seção aí das regras deontológicas, a gente consegue ter uma boa visão do que seria a ética no serviço público, tá bom? Então acompanhe comigo aqui. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público. Então, enfim, né, gente? Quando a gente fala em ética no serviço público, a gente está dizendo, ó, existem princípios morais que devem ser seguidos, tá bom? Dignidade, decoro, zelo, eficácia, enfim. Bem, seja no exercício do cargo ou função, meu Deus, ou fora dele. Olha que escândalo, que talvez, se você não lê com seus próprios olhos, você não acredita. Não sei se você percebeu. No exercício do cargo ou função ou fora dele. O que é que está dizendo o código? Que a ética do servidor público tem que ser dentro da repartição, no exercício da sua função pública ou fora dela, no meio da rua, na sua vida privada. Primeira grande informação. Se você nunca ouviu falar, dificilmente você deduz isso. Se você não leu, você não deduz isso na prova. Então, dentro da função ou fora da função, na sua vida privada, particular, fora da repartição, que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal, seus atos, comportamentos e atitudes, veja, os seus atos, comportamentos e atitudes, seja no cargo ou fora do cargo, o que eu faço lá fora, serão direcionados para a preservação da honra e tradição dos serviços públicos. Deixa eu ficar grande. Isso faz todo sentido. Um professor, uma professora, servidora pública, foi filmada com comportamento escandaloso, inadequado e imoral. O que é que as pessoas vão dizer? Olha, é a professora da escola tal. Ela é servidora do estado, do município. Não é verdade? Um juiz trata mal um garçom, uma pessoa na rua, sei lá, um vendedor de uma loja. Não é seu José de Arimateia. Não, é o juiz federal que tratou a pessoa desse jeito. Então, de fato, inevitavelmente, o que nós, servidores públicos, fazemos na nossa vida privada reflete na boa ou má imagem da instituição ao qual nós pertencemos. Não adianta. Você vai levar o nome da sua instituição, do seu órgão público, da onde você trabalha, para fora da repartição. Não tem jeito. Então, servidor público ético é, antes de tudo, uma pessoa ética, que leva essa ética para dentro da repartição, para dentro do órgão, para dentro da instituição, mas fora dele, na nossa vida privada. Porque a gente pode orgulhar ou envergonhar a instituição ao qual nós pertencemos com o nosso comportamento lá fora.
Então, essa coisa de que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que o que eu faço na minha vida privada não tem nada a ver, tem a ver. Você leu aqui com seus próprios olhos. Então, que seja a primeira grande lição dessa nossa aula no estudo desse código, tá? Não erra isso na prova, por favor. Vamos lá. Então, resumindo, a ética no serviço público, diante do que a gente acabou de ler, deve ser no exercício do cargo ou função ou fora dele. Destaque para isso aqui, tá bom? 2, vamos lá. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta, claro. Assim, não terá que decidir somente entre o legal ou ilegal. Veja, não terá que decidir somente, ou seja, isso também. Então, sim, ele terá que decidir entre o legal e o ilegal. Não somente isso, mas enfim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, isso é importante. Decidir entre o justo e o injusto, isso é importante. Entre o conveniente e o inconveniente, isso é importante. Esses discernimentos no dia a dia do exercício da nossa função são sempre importantes. Entre o oportuno e o inoportuno. Então, na sua conduta ética, o servidor, entre o legal e o ilegal, deve sempre escolher o que for legal. Entre o justo e o injusto, sempre escolher o que é justo. Entre o conveniente e o inconveniente, optar sempre pelo que é conveniente, sempre pelo que é oportuno. Mas ele diz, ó, principalmente, não somente isso, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Tá bom? Então, se a gente tivesse que dizer o seguinte, ó, sobretudo ser um servidor honesto. É isso. Sobretudo ser um servidor honesto. Ok? Isso é ética no serviço público. Além do que é legal, ilegal, conveniente, inconveniente, oportuno, inoportuno, injusto. Principalmente o quê? Escolher o que é honesto. Ser um servidor honesto. Tá bom? Consoante as regras contidas no 37 caput. Aqui são os 5 princípios da administração pública, né? O nosso LIMP, tá bom? Vamos aqui, então, o que foi que a gente viu em resumo? Que a ética no serviço público também pressupõe discernir entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, e principalmente entre o honesto e o desonesto. Atenção para isso aqui. 3. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal. Não se limita à distinção entre o bem e o mal. É isso e mais alguma coisa. Entre o bem e o mal, escolher sempre o bem, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Olha, o bem comum deve nortear toda a conduta do servidor público. Essa é a grande finalidade do servidor público na sua atuação, buscar sempre o bem comum, aquilo que possa favorecer, beneficiar o maior número de pessoas, a coletividade. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. O que é a moralidade do ato administrativo? É um ato administrativo ético. A moralidade, a ética está em quê? Está em quê? Pesar essas duas coisas. Cumprir a lei, cumprir a lei, claro, sempre, mas sempre procurando corresponder ao bem comum. O bem comum é exatamente a nossa finalidade. O fim é sempre o bem comum. Então, falou em ética no serviço público. Outra lição para a gente: perseguir o bem comum. Ok? Mais uma lição para nós. Falou em ética no serviço público,
a finalidade é sempre o bem comum. Vamos à luta. 4. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos, direto ou indiretamente por todos. É ou não é? A sua remuneração como servidor público, quem é que paga? O povo. O povo paga os seus impostos e os seus tributos. O governo arrecada os tributos do povo e com esse dinheiro paga o seu salário. Então, é isso que o Código de Ética está dizendo. Que a remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direto ou indiretamente por todos e até mesmo por nós mesmos, né? Por ele próprio. E por isso se exige como contrapartida. O povo paga o teu salário, então você tem que devolver a ele. O servidor público é um devedor do povo. O servidor público é um devedor da sociedade. É isso que o código está dizendo. Então, isso exige como contrapartida o quê? Que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Mais uma vez, o direito, cumprir o direito, cumprir a lei, sempre atrelada à moralidade, que tem a ver com a finalidade, que é o bem comum. Como resposta, como contrapartida, o povo paga seus tributos, então sirva ao povo. Ninguém é aprovado num concurso público apenas para mamar nas tetas do governo e ficar ali descansado, sem nenhuma iniciativa, sem nenhum gosto. Não existe isso. Não é isso que se espera. Não é isso que o povo espera. Não é isso que o povo espera quando paga o seu salário. No fim das contas, é isso. Ok? Vamos seguindo aqui. 5. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar. Ele está querendo dizer o seguinte: você deve se orgulhar de ser servidor público. Ser um servidor público deve acrescer ao seu próprio bem-estar. Você deve sentir orgulho, se sentir bem. Sempre que você lembrar que é um servidor público, sempre que você lembrar que você serve a comunidade, que você serve ao bem público da sociedade. E ele diz, um acréscimo do seu próprio bem-estar, já que como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho, o êxito do seu trabalho como servidor público, pode ser considerado como seu maior patrimônio. Olha, eu particularmente, cá para nós aqui, hein? Só eu e você aqui, hein? Exagerou, né? Exagerou. Eu sou servidor público federal. Me orgulho. Dou graças a Deus todos os dias pelo meu salário, pela estabilidade que eu conquistei, mas não é o meu maior patrimônio. Mais do que minha família, não é não. Não é não. Tá bom? Mas enfim, né? Tá aqui, se isso aparecer na prova, opa, seu próprio bem-estar, seu maior patrimônio, tá aí, seu maior patrimônio. Apareceu na prova, tá certíssimo. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular. De novo, o decreto, de novo, tocando nesse ponto. De novo, tocando nesse ponto. Se integra na vida particular de cada servidor público. A função pública de um servidor público se integra, se mistura com sua vida particular. Assim, aquilo que eu já falava. Os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada, de novo,
poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. O que eu faço na minha vida privada pode valorizar ou destruir o meu conceito como servidor público. Então, se eu sou ético, eu sou uma pessoa ética. Aonde eu estiver, seja dentro da repartição ou fora da repartição. Essa é a ideia, tá bom? Essa é a ideia. Então, o que foi que acabamos de ler? O que foi que nós acabamos de ler agora? Que a função pública se mistura com a vida particular do servidor público. Para eu ser ético aqui, eu tenho que ser ético aqui também. Ou eu sou ético ou eu não sou. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão, a falta de publicidade, sua omissão, a falta de publicidade, comprometimento ético contra o bem comum. Ó, imputável a quem negar. Servidor público ético é servidor que respeita a publicidade na administração pública, que é um dos princípios da administração pública. Lembra do famoso LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bem, o decreto fala muito bem que existem exceções, né? Que trata da segurança nacional, investigações policiais, o interesse superior do Estado, enfim. Existem situações em que se declara um ato administrativo sigiloso, tudo bem, mas isso é exceção. Aqui em cima, ó, é a exceção. O que esse decreto está querendo falar é da regra. A regra que está aqui embaixo. Publicidade é a regra. E omitir a publicidade dos atos é uma grave, é, é, um, é, uma falta ética. É uma falta ética. É uma transgressão ética contra o bem comum. Tá bom? 8. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la. Ser um servidor ético é ser um servidor verdadeiro. A sociedade, o cidadão que se dirige aos órgãos públicos, eles precisam ser informados com a verdade, sem alterá-la, nem mesmo omiti-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Tá vendo aí, ó? A verdade acima de tudo, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa ou da própria administração pública. É como se estivesse dizendo: doa a quem doer, ficamos com a verdade. Doa a quem doer, ficamos com a verdade, ainda que vá contra a própria pessoa interessada ou a própria administração pública, ainda que vá contra seu chefe, ainda que vá contra sua repartição, não interessa. E aí vem uma reflexão emblemática aqui do decreto: nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão e da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Tá vendo aí? A verdade acima de tudo. O servidor não pode omiti-la nem falseá-la. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. O decreto também fala na disciplina do servidor público, para ser cortês, ter boa vontade, o cuidado, o tempo. Isso é esforço pela disciplina.
Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, mais uma vez o decreto lembrando que essa pessoa que chega para ser atendido por você, você não deve favor a ela, você tem a obrigação de tratá-la bem, de respeitá-la, porque a tua feira vem do tributo que ela paga. Quando ela vai no supermercado e compra qualquer coisa, quando ela faz uma compra pela internet, o governo está arrecadando dinheiro e no fim das contas, uma parte daquele dinheiro vai pagar teu salário. Então, tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direto ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral. Dano moral. Tratar mal é causar dano moral ao cidadão. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem, não só a pessoa, né? Mas a um bem pertencente ao patrimônio público. O servidor público tem que zelar pelo computador, pelo ar-condicionado, pela cadeira, pelo birô, pelo lápis, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando, por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações do Estado. Olha aonde o decreto foi. Eu disse que essa parte inicial é meio teórica. Ele está dizendo, ó, não é apenas uma ofensa ao equipamento, às instalações, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. Que discurso político, hein? Meu Deus, filosófico, sei lá. Olha onde o decreto foi, hein? Zelar, tratar bem as pessoas e zelar pelos bens da repartição. É isso que está dizendo o decreto. Deixar o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução, espera, demora no atendimento. Você entende? Deixar o servidor público, qualquer pessoa, à espera de solução que compete ao setor que exerce as suas funções, permitindo a formação de longas filas. Tá vendo aí, ó? Ou qualquer outra espécie de atraso. Tá vendo aí? Na prestação do serviço, não caracteriza apenas uma atitude contraética. É sim uma atitude contraética, é um ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral. Olha que expressão forte. Deixar a pessoa esperando, com longas filas, com atraso. O decreto chama de grave dano moral aos usuários de serviços públicos. Tá bom? Então, pegando aqui as duas informações do 9, que fala de tratar mal uma pessoa, causa dano moral, e do 10, que fala de longas filas e atrasos, a gente tem isso aqui, ó. O decreto diz que tratar mal uma pessoa é um dano moral e que permitir a existência, né, a formação de longas filas é um grave dano moral. Tá bom? 11. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores. Gente, princípio aqui da hierarquia, né? A hierarquia no serviço público, isso existe. Então, ó, aqui, ó, os seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando conduta negligente. Então, o chefe pediu, faça. Os repetidos erros, o descaso, o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Né? Aquela ideia, os repetidos erros, né? Vai virando um vício. Os repetidos erros vai virando um vício que depois fica difícil de corrigir. Tá bom? Enfim, combater a negligência, né? O erro, a falta de zelo, toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização. Gente, olha aqui, ó. A ausência do servidor público,
O decreto diz desmoraliza o serviço público. É fator de desmoralização do servidor público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. O decreto sempre pegando situações pontuais e levando a uma reflexão mais ampla, percebe? A ausência injustificada desmoraliza o serviço público, mas não só isso, causa uma desordem nas relações humanas. Veja, aqui eu quero chamar a atenção. A ausência injustificada. O decreto não está falando de você estar respaldado por um atestado médico, né? Você dar satisfação ao seu chefe, você explicar o motivo da sua ausência, enfim, ó. Estamos falando da falta injustificada. Você simplesmente não aparece no serviço. Isso desmoraliza. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada cidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é de grande oportunidade para o crescimento e engrandecimento da nação. Mais uma vez, ó, o decreto fazendo uma reflexão muito maior, né? Você trabalhar em harmonia com seus colegas, colaborando com eles, recebendo deles colaboração, você está engrandecendo a nação, tá bom? Então a ideia de velar por um ambiente harmônico na repartição. Você não ser aquela pessoa chata que está o tempo todo só criando um clima chato. Enfim, e aí fala da ideia da questão de colaborar. Tá vendo? Ó? Colabora, colaborar e recebendo a colaboração. É como eu costumo dizer: competição é antes de você ser servidor público. É na hora do concurso público. Ali é competição. Depois que você passa e entra no serviço público, você joga a competição de lado e substitui essa palavra pela colaboração. Tá certo? Competição sai. Eu costumo também falar da palavra cooperação. Sai a competição, entra a cooperação. Aqui no decreto, chamado de colaboração. Cá para nós, né? Na fase do concurso público, sou eu contra você. Desculpa a expressão forte, mas é. Sou eu contra você. Quando a gente entra, sou eu com você. Não é isso? Então é isso, tá bom? Ajudar os outros, para que também seja ajudado pelos outros. Isso é importantíssimo, tá bom? Então é isso. Essa parte das regras deontológicas é isso que a gente tinha para falar para você. O decreto continua, né, nas próximas aulas. Acompanhe, bons estudos, não desista. Você tem que passar. Tchau.